Olá, pessoal. E com vocês, o dono deste castelo. O tio, o grande amigo, mago e inventor... Nosferatu. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio da série Adaptações do canal Te Vira. Eu, Rafael e meu amigo Jair Augusto, ou Guto, vamos falar um pouquinho da história do vampiro mais famoso da Transilvânia. A obra de Bram Stoker conta com diversas adaptações para o cinema, então escolhemos alguns filmes para conversar a respeito e contando ainda com algumas informações bem interessantes levantadas pelo Guto. Passarei a palavra para meu caro amigo e espero que gostem. Bom, é o seguinte, gente. Então, eu sou o Jair Augusto aí no caso. Nós dois a gente sempre conversa sobre muitos temas, mas acho que os temas que a gente mais conversa talvez seja filme e livro. Você diria que eu tô certo? Que filme e livro talvez sejam as duas coisas que a gente mais conversa? Olha, a gente já discutiu mais sobre livros. Eu acho que tem uma fase que a gente passou a discutir filmes e videogames, cara. É verdade, é verdade. Aí a gente tem essas oscilações, digamos assim. Enfim, mas eu acho que a gente tem uma grande paixão tanto por livros e filmes, Sim, né? Com certeza. E eu me lembro que um dos filmes que eu recomendei pro Rafael, que acho que ele mais gostou, foi Adaptação. Esse é um filme que fala sobre adaptação, não é um filme, não é só uma adaptação, mas ele fala sobre adaptação sobre várias maneiras. Ele fala de adaptação até em termos darwinianos da palavra, né? Que é muito interessante. E então muitas vezes a gente fica conversando sobre um livro e a adaptação do livro, né? E o que consiste uma boa adaptação? O que tem de diferente na adaptação? O que a gente consegue ver que o cineasta estava querendo quando ele fez uma adaptação, né? Por acaso a gente pode ter algumas regras definitivas acerca de adaptação? Por acaso a adaptação sempre tem que ser fiel ao livro? Ou a adaptação ela tem que construir uma coisa diferente porque o livro já existe, certo? Então isso são coisas que sempre a gente ouve falar, certo? Com obras que a gente vê adaptadas. Não só obras de livro, às vezes a gente vê isso até, né, contexto de videogames também, né, que os gamers, eles ficam muito nervosos quando muda alguma coisa, os fãs de quadrinho não gostam quando o super-homem tá com uma capa levemente diferente do que eles querem. Então, o conceito que a gente vai falar aqui, normalmente, o foco vai ser isso, sobre um livro e as adaptações que foram feitas sobre esse livro, né? As mais importantes, né? No caso, por exemplo, que a gente vai falar hoje sobre Drácula, a gente tem que ser um pouco seletivo, porque tem provavelmente próximo de uma centena de adaptações do Drácula. Né? Recentemente eu vi um comentáriozinho de uma pesquisadora, certamente no campo das artes, e ela chegou no número assim próximo de uns mais de 230 adaptações exclusivamente sobre o Drácula, né? Porque a gente vai ver que tem adaptações dentro do universo Drácula de personagens que ganham o seu próprio universo, então você pode chutar aí com tranquilidade mais de 200 de adaptações. Assim, daí a gente tem que a gente teria que fazer um estudo exaustivo, né, sobre isso, que talvez não seja muito o que a gente está a fim de fazer. Exatamente. Mas eu imagino que quando você dá um número muito extravagante, a gente esteja meio que sendo meio genérico, assim, nossa, se tem um vampiro é um filme de Drácula, ou se o nome do Drácula é mencionado em algum momento do filme, talvez já é um filme de Drácula, né? Mas eu não duvido nada que dentro dos filmes de Drácula, que Drácula tem algum papel importante, hoje em dia realmente esteja nesse número mesmo, eu não duvidaria. Mas eu não vou dizer para os nossos podcast espectadores, nossos rádio espectadores, né? Esse é um programa de rádio, basicamente. Sob demanda, né? Segundo a ideia. É rádio sob demanda, como dizia o Peter Bogdanovich, né? Isso aqui é rádio sob demanda. Então, a ideia é que a gente vai falar sobre um livro e as adaptações desse livro, certo? Pelo menos a princípio. E, frequentemente, até para dar uma dinâmica um pouco diferente, apenas um de nós vai ter lido o livro. E daí, eu quero que a gente discuta sobre algumas histórias famosas
para a gente até investigar quais é que são as pressuposições que as pessoas têm sobre algumas histórias antes de ler o livro, antes de ver algumas versões de cinema, né? Porque Drácula, por exemplo, é um filme que eu poderia tranquilamente chegar numa pessoa que nunca viu um filme do Drácula, ou um livro, ou leu o livro, e eu acho que a pessoa poderia me dar uma ideia da história que acontece, que não estaria tão longe da verdade. No mínimo, acertaria qual é que é a mitologia dele. No geral, a gente vai estar falando sobre adaptações de livros. E de preferência livros assim mais famosos, mas algum dia talvez a gente busque alguns um pouco mais obscuros. A gente está começando com um livro bem famoso, que é Drácula, que já foi adaptado muitas vezes, e a gente vai falar de algumas das adaptações mais famosas e mais importantes, por algum motivo, desse livro. E vale Correto? salientar também, corretíssimo, que usando o gancho da adaptação, né, como você bem disse, dentro da adaptação, eu lembro que o motivo dessa indicação reveladora foi porque a gente estava conversando sobre metalinguagem, e eu falava para você que é um tema que eu sempre gostei muito, né, tanto que depois veio Borges e outras referências muito interessantes. E na adaptação, você percebe que existe essa ideia de adaptação da adaptação, né? E isso provavelmente vai ser um tema muito presente, né, nessa série de vídeos, porque aparentemente, quando você tem uma história como essa. E é uma coisa, é uma situação em que uma adaptação ela vai influenciar as próximas adaptações, a marca do vampiro, ela vai se propagando uma em cima da outra, né? Então a gente não vai só falar assim como uma coisa meio mecânica, adaptações, livro, filme, né? Inevitável que isso apareça com livro, filme, filme, com outras coisas e séries e assim por diante, para ver o tamanho que é esse BO, né? Inclusive é bom a gente deixar alertado que, como a gente não quer que os senhores, né, fiquem aí vendo a gente discutir de uma vez só por 8 horas, talvez a gente não fale sobre todos os filmes que a gente gostaria de falar de uma vez só. Por isso a gente talvez divida essa conversa, esse papo, essa prosa em mais de uma parte. Muito bem. Vamos começar a dar início às obras, então. Vamos falar sobre esse vampirão? Bora. Raios e trovões! Então, como preparação para esse quadro, na verdade não foi bem, isso foi uma ideia que a gente teve espontaneamente, mas eu li recentemente Drácula, né? E eu achei interessante que o Rafael, para essa conversa, ele não tivesse lido ainda esse livro, né? Então, a primeira parte que a gente vai falar sobre ideias concebidas que a gente tinha sobre Drácula e sobre a história, sobre a coisa básica, antes mesmo da gente ver qualquer adaptação ou ler o livro, certo? Vamos começar com primeiras memórias. Antes de eu perguntar alguma coisa específica sobre o livro, gostaria que você me falasse, Rafael, qual é que foi a primeira vez que você ouviu falar de Drácula? Talvez qual é que foi a primeira mídia de vampiro que você ouviu falar? Quando que você primeiro ouviu falar dessa história para boi dormir? Então, cara, é curioso que assim, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, aí eu teria investigado melhor meu HD. Mas, quando você falou, quando a gente estava discutindo esse tema, literalmente uma das primeiras coisas que me veio na cabeça, como primeira referência, talvez tenha visto algum gibi, Turma da Mônica, essas coisas, né? Desenho animado, vira e mexe, faz referência ao Drácula. Mas eu me lembro muito claro, né, de ter um VHS em casa, de vários curtas animados de desenhos, chamado Filminutos, né? E aí, esse eu lembro que é um VHS que eu achei que era muito criança, tanto que eu não entendia metade dos desenhos, porque algumas, né,
eram de teores adultos mesmo, assim, sabe? Desenhos que não são feitos para crianças, mas desenhos que são feitos para adultos, né? Com piadas um pouco mais desenvolvidas, né? E aí, eu lembro dessa tirinha que fizeram do vampiro, e, enfim, vocês posso tentar colocar no vídeo aqui, mas eu vou mostrar pro Jair, e se der eu mostro para vocês também o que foi essa animaçãozinha do vampiro, que eu me lembro como a primeira referência de vampiro na minha memória. Então, é literalmente 1 minuto de animação, né? Até um pouquinho menos. Isso é muito bom. Eu entendo o dilema. Eu posso dizer isso. A gente sentiu a tristeza do menininho, tadinho. Olha, vou te falar, hein? Parabéns. E eu gostei dos efeitos sonoros que são meio realistas no começo de filme de terror, sabe? Aquela coisa meio... Eu gostei. Foi 1 minuto interessante de vampirismo animado. Esse não é o único, inclusive eles pegam essa temática e aí eles até que desenvolvem esse personagem dos dois, né, do menininho e do vampiro mesmo, para outras situações. Por exemplo, ele vai, de repente, encontra um cara na rua, aí ele tá meio bêbado, aí quando ele suga o sangue dele, também sai bêbado, sabe, uma coisa meio assim, meio mecânica mesmo. Então ele explora um pouquinho mais, mas esse é um dos primeiros que aparece no VHS mesmo, assim, os outros é continuação. Então, assim, daí eu consegui pegar, claro, uma ideia geral do que é, e aí certamente eu vou estender para outros, né, momentos, mas tem outra grande referência da qual eu não me orgulho muito, mas eu tentei lutar contra isso o máximo que eu pude, mas eu sinceramente acho que o primeiro filme, né, respondendo a pergunta, né, o primeiro contato eu acho que foi esse, tá? É esse. Agora, a segunda questão, qual foi o primeiro filme de Drácula, o primeiro filme de vampiro que eu assisti? Não foi nenhum dos que a gente vai falar hoje, e sim um pouco conhecido, quase que um achado, né, uma coisa que só um grupinho muito seleto conhece, chamado Crepúsculo. Se você tá tirando sarro, porém, não tá acontecendo uma certa... Realmente Crepúsculo caiu um pouquinho na obscuridade, tipo, nos próximos anos? Cara, eu até percebi que isso é uma coisa da geração nossa, né, anos 90, assim, final dos anos 90, milênio, por assim dizer, que a galera na minha idade, eles eram os capa de capricho, né, então eles fizeram parte, assim, da adolescência e do nosso grupinho de adolescentes. Mas teve um livro que lançou não tão recente, que eu acho que deu até um certo up, assim, de volta, sabe? Que é um livro que agora não é na perspectiva da Bella, mas na perspectiva do Edward. Então, sei lá, eu acho que caiu na obscuridade talvez para a adolescência de agora, porque tem outras coisas, tipo K-pop e outras séries. Mas, sei lá, eu acho que deu uma revigorada esse novo livro aí. Não sei se a galera gostou, não faço a mínima ideia. Mas de uns tempos pra cá meio que voltou a ser comentado, sabe? Não ficou uma coisa tão esquecida assim. Ela achou um jeitinho de resgatar até mesmo com o público
mais velho, inclusive gerando grandes memes, assim, muito bons, né, que essa série meio que acompanhou os sex symbols durante a idade, né, que quando a galera da nossa idade, lá na adolescência, ficava, porque o Jacob, porque o Edward. Agora, reassistindo, né, por conta desse novo livro, adivinha quem que é o pessoal fica fazendo agora propaganda? É o Charles, entendeu? Quem que é o Charles? Quem que é o Charles? O pai da Bella. É que, assim, eu assisti esse filme uma vez, mas, cara, foi numa situação que eu juro pra você que foi numa sala de aula que eu assisti esse filme. Foi contra a minha vontade. Fim de ano? Não que eu. É uma coisa assim, tipo, fiquei bêbado no dia anterior, então vamos aí investigar masculinidade vampírica nessa aula de hoje. Alguma coisa assim. Não, eu não me lembro exatamente o contexto, mas eu me lembro que não. Talvez não tenha sido a sala de aula, mas eu não estava em casa quando eu assisti esse filme e eu não absorvi muito bem, certo? Uhum. Então, eu não conseguiria responder pra você se esse filme é bom ou ruim. Tipo, tem uma grande suspeita que é ruim pra caramba, mas só que a ideia é que eu não sei se realmente ele é bom ou ruim. Eu não me lembro, assim, dos personagens. Eu sei do Jake, né? Quer dizer, do Jacob, do Edward e da Bella, mas fora isso, acho que a gente podia fazer o contrário do que a gente vai fazer hoje com esse livro. Daí se eu pergunto, por acaso o Edward é legal? Daí você vai falar, é assim, o Edward vira vampiro? Não vira vampiro. Não, quer dizer, morcego, né? O Edward vira morcego? Não vira morcego. Esse tipo de coisa, enfim. Mas ele não envelheceu muito bem, não, respondendo na minha humilde opinião. Se você for assistir hoje o primeiro, você vai ver como os próprios atores. É o Pattinson lá da vida. Robert Pattinson. Eu sou fã do cara, eu adorei o trabalho dele no Farol, sinceramente. Mas assim, você percebe que ele teve uma curva muito interessante, até mesmo a atriz agora da Bella, na época era terrível, chega a doer de assistir de novo, se você for, né, fazer esse experimento, mas hoje tá atuando aí com os 2 filmes muito, muito interessantes, parece que foi até premiado, mas assim, tiveram uma curva bem interessante eles hoje, mas você pegou eles numa fase bem começando, assim. O Pattinson eu posso te dizer que ele teve uma curva bem mais rica, assim, né, do que o Daniel Radcliffe, né? Sim, Harry Potter, com certeza, né? com certeza. Até, apesar de que parece que o Daniel também teve em algumas... O Daniel esteve em algumas coisas interessantes também, né? Exato. Mas é isso, então, assim, primeiro contato, eu acho que eu poderia estar, né, equivocado, mas na minha cabeça o que eu consegui juntar de primeiras referências são essas. Mas não posso dizer, e o que é engraçado, que é a fusão das duas que, de fato, eu trouxe como primeiras referências quando a gente fala de história de vampiro e Drácula no geral, né? O que é curioso, para você ver como que é o tipo de história que a gente sabe e a gente não sabe como que sabe. Eu fiquei pensando isso um tempão e eu achei isso muito louco, porque metade das coisas que eu anotei não vem dessa animaçãozinha especificamente, não vem necessariamente do filme Crepúsculo. E aí eu fico perguntando, então, de onde que vem todas essas ideias, né? Muito curioso, cara. Você vê essas adaptações permeadas em outras mídias que a gente vai absorvendo e juntando uma história própria, né? Sem ela de fato ser a própria história. Eu achei isso curioso, no mínimo curioso. É bizarro, porque pra mim também eu não me lembro de ter, tipo, uma referência de vampiro super forte quando eu era criança. Mas eu desenhava, na medida do possível eu tento desenhar ainda hoje em dia, né? Mas eu desenhava muito quando eu era criança, né? Eu gastava folhas e folhas de papel e eu tinha alguns personagens, e um personagem era um vampiro, certo? E eu me lembro, e eu poderia desenhar ele agora, se eu quisesse. Eu me lembro do cabelinho dele, ele usava um cabelinho longo, certo? Eu reutilizei ele, inclusive eu fiz uma historinha com ele que ele tinha um filhinho também, então eu não sei exatamente como é que essa osmose acontece, mas acontece, né? Porque eu diria que na minha infância, a referência mais forte que eu tive de uma obra que eu aproveitei ela, assim, inteira, foi o jogo que veio junto com o meu Nintendo 64, que é o jogo Castlevania 64, que é um dos mais odiados da série, mas que
toda vez que eu penso nele, eu tenho sentimentos nostálgicos, porque foi a primeira vez que eu vi uma história em que o Drácula era o bandido. Porque eu acho que eu não tinha assistido o Drácula do Bram Stoker, do Coppola, antes de jogar Castlevania. Certo? Eu acho que eu já era adolescente quando eu assisti pela primeira vez. Pré-adolescente, mas alguma coisa assim. E porque eu acho que eu tinha assistido Matrix primeiro, porque eu me lembro de ter assistido o filme e falar, é aquele cara daquele filme, certo? Que Matrix era muito famoso na época, então ver o Keanu Reeves em outro filme imediatamente eu falei, nossa, é aquele É o cara Neo. lá. É É o uma Neo, cara. surpresa boa, né? É o Quando Neo, você é vê o aquele Neo. filme, você fala, olha o Neo. Daí você vê a atuação dele, daí você fala, não, então, não foi tão boa a surpresa assim. Deixa quieto. Não, tô brincando. Eu achei que ele foi legal. Eu só tô papagaiando uma concepção que é muito difundida de que foi uma das piores papéis da vida dele, que ele mesmo se decepcionou, né? Enfim, eu também nunca tive uma impressão muito forte. Acho que a gente absorve muito por osmose essas histórias. Concordo plenamente. Muito bem. Então, como eu falei, eu li esse livro e eu quero que o Rafael ele fale um pouquinho sobre o que ele acha que é a história do livro, elementos que ele acha que tem no livro, e eu vou dizer para ele se tem ou se não tem. Também já faz algumas semanas que eu li, espero que eu seja capaz de me lembrar perfeitamente de todos os detalhes, mas eu imagino que você vai pegar coisas mais genéricas aí e eu vou conseguir, com sucesso, lhe responder. Fechou. Cara, primeira coisa que eu acho que vem, assim, que eu anotei, e gozado que não aparece nenhuma das duas referências que eu trouxe aqui, é morcego. Eu acho que é um personagem, teoricamente, que por alguma razão ele tem essa capacidade de se transformar em morcego. Sim. Fato ou... Como é que é? Que é aquela coisa do... Fato ou ficção, né? Fato ou ficção. Sim, Conde Drácula se transforma não apenas em morcego, mas também se transforma em outros animais, certo? Então ele tem a capacidade de virar lobo também, ele consegue virar uma criatura meio lagarto, meio gente, para escalar o castelo dele. Então sim, Conde Drácula é capaz de se transformar em um morgueço no livro. Outra coisa, do que eu achei então, só tirando essa pedra no caminho, por enquanto, por alguma razão, ele não deveria, ou na minha cabeça, ser o personagem... Eu não acho que ele é o personagem principal, mas o nome chama Drácula, né? Mas eu diria que ele é o vilão, certo? Quando a gente pensa em personagens principais, a gente tem uma ideia meio, então, teoricamente, ele tem que ser de alguma forma um herói ou um anti-herói, digamos assim, né? Dificilmente você vai querer contar a história protagonista na visão completa de um vilão. Mas, por alguma razão, ele é uma pessoa má, um sujeito, um personagem... Ele é o bandido. Ruim. É o bandido, que busca ruindades de alguma forma. Procede? Fato ou ficção? Sim, Drácula é um cara do mal no livro. Ele é o mal. Ele é o mal. E os outros, ele tá perseguindo, ele quer destruir a vida dos nossos heróis no filme, que são vários, viu? Você falou de personagem principal. Eu não diria que tem um personagem principal nesse livro, viu? O Jonathan, ele é o mocinho de facto, porque ele é o cara que casa com a mocinha principal, né? Que é a Mina. Mas, ao mesmo tempo, é uma peça bem cheia de personagens. Inclusive, isso sempre foi um problema de adaptação, porque é muito personagem. Eu acredito. Outro ponto que eu acho que também é bem característico, ele de fato precisa, por alguma razão, dormir dentro de um caixão? Sim, ele precisa dormir num caixão, certo? E se ele sai do país dele, ele precisa dormir em um caixão que tem a terra do país dele. Isso eu jamais, eu só pensei porque o caixão, né, várias imagens dele de quando sai do caixão, ou é uma múmia ou é um vampiro, né, normalmente nos desenhos e referências.
Ele dorme num caixão. Por alguma razão, e isso aí ficou um pouco... Vou tentar não ser tendencioso, né, depois de ter assistido algumas coisas, mas por alguma razão eu achei que as pessoas iriam até o Drácula para de alguma forma acabar com esse problema. Então, na minha cabeça, é como se fosse um momento... começo de Shrek. Essa é a parte que vocês saem correndo. A aldeia fosse até lá, revoltada, tentar tirar satisfação ou matar por alguma razão. Então é tipo assim, a história, na minha cabeça, ela passaria dentro de uma pequena... um lugar, né, um vilarejo, sei lá, e que teria essa figura excêntrica, o Conde Drácula, que vive num castelo isolado e que de alguma forma ele aterroriza a vida dessas pessoas. E chega um momento em que essas pessoas, por alguma razão, iriam até lá para tentar matar o Drácula. Aí que vem a questão. Isso já se responde à parte. Essa situação, que eu agora diria, né, com alguns dados que não tem muito a ver, mas o tipo de ferramentas, que aí também são muito clássicas, eu queria que você dissesse se é verdadeiro ou ficção. O Drácula, então, essa população se ia voltar contra ele utilizando crucifixo, água benta, dente de alho, espada de prata, né, feita de prata. Tem mais uma coisa que eu tô esquecendo. Eu acho que a coisa da prata tem mais a ver com a mitologia dos lobisomens, né? Uhum. Mas, como o Drácula também consegue se transformar em um lobo, também faz sentido, né? Bom, respondendo a primeira parte da sua pergunta, né? Como você já deve ter desconfiado, tendo visto algumas adaptações, né? O pessoal da Transilvânia, né? Eles não chegam perto do Drácula. Ele tá lá no canto dele, eles ficam no canto deles, né? É possível que ele aterrorize esse pessoal, porque ele tem 3 noivas, né? Ele tem 3 noivas cadáver com ele lá, né? Então, e provavelmente elas, eu imagino que elas sejam das redondezas, mas só que essa backstory, essa história prévia não é dada pra gente no livro. Mas como você percebeu, na verdade a história é o Drácula tentando entrar no mundo moderno, né? Porque nós estamos falando de um lugar que não é exatamente o Ocidente, né? Não é exatamente o que o Bram Stoker consideraria como civilização, né? Então, parte do que está acontecendo é o Drácula querendo se mudar para um centro da modernidade. Então é por isso que ele quer se mudar para Londres, e é por isso que ele tem uma vasta literatura sobre a Inglaterra, ele tem revistas inglesas na casa dele, certo? Que o Jonathan, ele até comenta, né? Nossa, ele tem revistas atuais, assim, até não tão velhas aqui, certo? Me senti em casa nesse lugar, né? E o Jonathan, ele, na verdade, ele vem para instruir ele sobre a Inglaterra, né? Não só para fechar o negócio da venda do imóvel, né? Que o Drácula está comprando, mas também para instruir ele sobre coisas inglesas e coisas europeias em geral. E sim, bom, o alho espanta o Drácula, certo? Ele não consegue transitar tão bem que se você colocar um monte de alho, certo? Em algumas das adaptações, né, os heróis eles não usam alho, eles usam acônito, uma planta chamada acônito que eles usam para espantar ele. Ele tem medo de símbolos religiosos também, certo? Mas o que realmente mata ele é um golpe no coração quando ele tá enfraquecido no dia, né? Ele não morre com a luz do sol, mas só que ele fica enfraquecido com a luz do sol, né? Ele pode transitar, mas só que ele não morre. Isso na verdade é outra coisa que eu estava esquecendo, que é bem comum, né? Ou tem algumas adaptações que vira uma pedra, ou morre, ou simplesmente eles não podem porque eles se queimam, sei lá. Então, realmente o sol é uma coisa que é quase o sinônimo de fim, na minha cabeça. Isso inclusive é uma coisa que é curiosa, porque o Van Helsing ele faz um procedimento bem específico quando ele está matando uma das personagens do livro, certo? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre a história, né? Que envolve você passar uma estaca de madeira no peito, cortar a cabeça e colocar alho dentro da boca,
certo? Não é lá tão bonito o procedimento. Não acontece isso com o Drácula, viu? Ele morre com uma facada americana no peito, certo? Uhum. Que o nosso cowboy texano lhe dá o golpe de misericórdia. E depois morre também, então 0-0. Então, sol não mata, só enfraquece. Só enfraquece. Ele não fica no elemento dele quando ele tá no sol. Ele não consegue se transformar em outras criaturas, ele não consegue se transformar em neblina, que ele também faz. Né? Uhum. Perfeito. Então eu posso dizer, na última questão aqui que eu acho que eu notei, e o resto você vai explicar, ele realmente tem alguns poderes além de todos esses, tipo super força, controlar as pessoas, essas coisas que a maioria também fala. Voar não preciso falar porque ele se transforma, mas assim, na forma dele sem esses bichos, ele tem outros poderes também. Segundo Van Helsing, ele tem a força de pelo menos 20 homens. Eu acho que é isso, cara. Da história, realmente, como eu não faço ideia, eu achei que era uma coisa meio tradicional do... É um bicho esquisito que abusa de ser uma criatura extremamente, né, forte, que faz mil coisas que sempre os camponeses não fariam, e de alguma forma as pessoas iam se revoltar contra ele, né, e de alguma forma descobrir todas essas coisas que eu falei para usar contra, né? Eu nunca, né? Enfim, você tem várias figuras na história depois que você assiste, o doutor, o professor, aquela coisa toda, né? Que vai descobrindo, encontrando pistas, mas jamais ia dizer metade das coisas que a gente descobre assistindo um filme, né? Do começo ao fim do Drácula, né? Perfeito. Eu sempre achei que era uma coisa mais mecânica é um bicho que tem muitas coisas, torna uma lenda e que poucos se aventurariam a querer enfrentar. Então chega uma hora que vai ter o momento do Shrek, porque vai ter um castelo, né? Então vai ter aquele finalzinho do Bela e a Fera, que eles vão lá no castelo, todo mundo, para encontrar a Fera. Sim. Outra referência para pensar mais ou menos como eu imaginei, porque ele pode dizer tanta coisa que eu falei, gente, ou vai todo mundo, ou porque toda vez que for um ou dois ou três, vai morrer, né? Não tem como. Bom, mas você não tá totalmente errado, né, na sua impressão, porque Drácula vai pra Inglaterra, mas só que depois ele é perseguido de volta pro castelo dele. Isso é verdade. Mas só em uma das adaptações que eu vi, né? Duas, na Sim, verdade. mas só que isso é verdade, ele é pego no caminho do castelo. Ah, então ele não chega nem a entrar assim no castelo. Ele morre no percurso. Se não me falha a memória, é no percurso, não é? A maioria das adaptações elas colocam como entrando já dentro do castelo, né? Na porta assim do castelo. Isso. Mas se eu bem me recordo, é um pouquinho antes. Eu posso estar errado, viu? Eu não vou dar 100% de confirmação nisso. Muito bem. Bom, eu quero falar então um pouquinho sobre o livro, dar meio que uma sinopse do livro, mas antes de eu dar a sinopse, eu queria só falar algumas coisas sobre o background, assim, a pré-história do Drácula. Vou falar algumas coisinhas básicas aqui. Primeiro, de onde que veio essa história de vampiro? Obviamente, o Bram Stoker não inventou vampiro, certo? Então, já desde a Mesopotâmia, da Grécia Antiga e Roma, já existia ideias de criaturas que sugam o sangue dos vivos, certo? Então existem estriges, lâmias e empusas, certo? Que se alimentavam de sangue ou carne humana. No folclore eslavo é que a gente pega meio que a ideia do vampiro como a gente conhece com o Drácula, certo? Meio aquele estilinho, aquele jeito meio europeu oriental, né? Então vem do século XIV até o século XVIII, os tipos de mitologia balcânica, certo? A palavra vampira aparece pela primeira vez no século XVIII, vem do alemão vampir, que por sua vez também tem uma origem eslava, certo? E significa justamente isso, significa um bicho que chupa o sangue dos seres humanos para vitalizar, para preservar a própria vida, certo? Drácula, o título do livro, né? Parece que foi uma decisão de última hora, tipo, deixar o título só Drácula, e foi uma ótima jogada de marketing, né? Porque ele é muito impactante, esse nome, né? Vem de Drácula, né? Que significa dragão ou demônio. Vem do latim Draco, né? Que significa dragão ou demônio. Foi um nome que foi associado ao tal do Vlad Tepes, né? Vlad III, que era um príncipe romano extremamente brutal. Drácula, na verdade, é um diminutivo de Dracul, né? Então significa filho do dragão ou filho do demônio. Esse nome foi dado para o Vlad, né? Por causa da associação dele com a Ordem do Dragão,
uma ordem militar fundada em 1408 por Sigismundo de Luxemburgo, que tinha como símbolo o dragão. Apesar desse nome aterrador que ele tinha, né, Vlad em si ele nunca foi associado com o mal, com o satanismo, com vampiros, tá? Apesar dessa coisa de empalador e tal. Porque ele, na verdade, é lembrado como uma das grandes defensores da fé cristã contra os turcos, ok? E não há muita evidência que o Stoker, além de pegar o nome Drácula, ele tenha feito uma pesquisa muito grande sobre o Vlad, Vlad Tepes. Ele leu um livro chamado An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, de 1820, de um autor chamado William Wilkinson. Transcreve algumas páginas desse tomo, mas não há nenhum indício que ele queria fazer um romance histórico com um elemento sobrenatural, certo? Ele só pegou um nome legal, eu imagino. Às vezes o Drácula aparece como voivoda em algumas adaptações. Isso é porque voivoda é uma palavra romena que significa líder de guerreiros ou comandante militar. Drácula, muito mais do que mitologia balcânica ou o próprio Vlad, é muito mais inspirado por ficção e romances que vieram antes dele. Então a gente está falando de um país, a Inglaterra, que já tinha uma grande tradição de literatura gótica e literatura sobre vampiros, que o nosso irlandês Bram Stoker poderia tirar inspiração, né? Então, Castelo de Otranto, do Horace Walpole, foi lançado em 1764. Cecília, da Fanny Burney, foi lançado em 1782. Os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe, foi lançado em 1794. O Monge, de Matthew Gregory Lewis, em 1796. Frankenstein, grande obra-prima da Mary Shelley, em 1818. E, se tratando de ficção de vampiro, né, nós temos The Vampire, por John Polidori, eu imagino que seja o nome dele, que saiu em 1819. Carmilla, de J. Sheridan Le Fanu, de 1872. E Varney the Vampire, que foi serializado por James Malcolm Rymer entre 1847 e 1848. Esse primeiro livro que eu falei, The Vampire, do John Polidori, foi idealizado na famosa noite de 1816, em que Lord Byron desafiou Mary Shelley, Percy Bysshe, que é o marido da Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, né, e o John Polidori a escrever histórias de fantasmas. Tanto que muitas pessoas atribuem o conto The Vampire para o próprio Byron. O Goethe achava que The Vampire era um dos trabalhos mais interessantes do Byron. E ele não sabia que não era do Byron, na verdade. Talvez porque a figura do vampiro, ela por muito tempo ficou associada do Byron, que era um cara, digamos assim, um degenerado para os padrões da época, né? Um cara que tinha muitas amantes, né? Suspeitas até de bissexualidade, um cara que se metia em todas, né? Comprou uma droga de um tigre, era o Scarface da era do século XIX britânico, né? Eu. Tudo bem. Vão querer porrada? Não tem. Tem um alô pro seu amiguinho! Ok! Querem brincar de porrada? Tudo bem! Então, esses são os precursores do Drácula, certo? Esses são os precursores do Drácula. Acho que a gente está muito mais acertado falando de romances que saíram mais ou menos naquela época do que falar exatamente de mitologias antigas ou história, certo? Porque isso é meio que só um temperinho meio superficial do livro. Vamos falar da história do livro. Tem alguma coisa que você quer adicionar antes de eu entrar na história? Não, não sei se você reservou algum momento específico, mas eu gostaria de falar que talvez tenha vindo daí a confusão de achar que o Drácula veio junto. Não posso ter pensado The Vampire, né? Como eu vi essa história em português, talvez eu tenha visto uma história de vampiro e não o livro ser O Vampiro. Pois é. Ter achado, e aí na minha cabeça ficou por um bom tempo, né, até a gente conversar e falou assim, não, mas não tem nada a ver. Não, essa é uma das falsas memórias que eu achei mais interessantes que você colocou, né, a ideia de que talvez o Bram Stoker estivesse ali no cantinho também, escrevendo junto com eles. Em 1816, né, ou seja, quase 70, 80 anos antes
né, eu achei que ele estava no mesmo grupinho quando surgiu outro ele não grande cânone, né, que é o Frankenstein. ele não era nem nascido na época, né? Foi numa estadia de verão na Vila Diodati, na Suíça, certo? Inclusive, se você assistiu o filme Noiva de Frankenstein, o filme começa com essa competição. Byron pedindo para Mary Shelley recapitular a história do Frankenstein, na verdade, para ele. É bem engraçado. Infelizmente, o John Polidori não aparece. Só tá o Lord Byron, a Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley nesse começo. Grande clássico, recomendo. Noiva de Frankenstein é, obviamente, um livro que a gente vai eventualmente ter que falar a respeito também. Sim. Né? Mas hoje, a bola da vez é o Drácula. Então, vamos falar um pouquinho da história desse livro, né? Sim, bora falar de Drácula, mas antes, espero que tenham gostado dessa primeira parte do episódio, que conta um pouquinho, né, das histórias de origem dessa figura demoníaca, desde inspirações históricas, questões etimológicas, sobre o papel que alguns romances góticos e de vampiros tiveram antes de Drácula, e esse primeiro contato com alguns escritores que são tão significativos para esse gênero, né, da literatura, que já contava, né, com o que a gente considera hoje grandes clássicos. Espero que tenham gostado e convido-os agora para continuar essa jornada na parte 2 do episódio, onde o Jair vai falar um pouquinho mais sobre a obra propriamente dita do Bram Stoker. Posteriormente, conversaremos sobre o filme Nosferatu, uma sinfonia de horror de 1922.